Olá, que bom que você está aqui comigo. Eu sou Jeremias Gomes. A Lesp em Pauta está no ar e a gente vai falar hoje sobre uma questão de saúde que é uma doença que atinge uma em cada duas pessoas a partir dos 85 anos. E como a população está envelhecendo, é muito importante a gente estar atento. Estamos falando do Alzheimer. Para falar sobre esse tema, até porque aqui na Assembleia a gente tem projetos importantes para que falam de campanhas, de tratamento, de diagnóstico precoce, nós convidamos uma psicóloga, é a Mônica Machado, já está aqui com a gente. Obrigado, Mônica, por participar com a gente. Eu agradeço. E online com a gente também uma neurologista, que é especialista nesse tema e outras doenças aí da saúde mental, a Laís Maria Gomes de Brito Ventura, neurologista. Obrigado por participar, Laís. Eu é que agradeço o convite, para mim é um prazer imenso. Laís, vamos começar definindo o Alzheimer e depois a gente passa então um pouquinho para o diagnóstico, por favor. Perfeito. Alzheimer é um tipo de demência, é a causa mais comum de demência hoje em dia. Por demência se entende um declínio das funções cognitivas, das funções cerebrais corticais mais complexas, como memória, linguagem e orientação, que geram prejuízo à vida da pessoa. Não é aquela perda de função que ocorre no dia a dia, mas é algo que chega a atrapalhar a vida do paciente. E dentro desse grupo de doenças, a causa mais comum é a demência de Alzheimer, que é um determinado tipo de demência degenerativa provocada pela deposição de uma proteína anormal no cérebro. Muito bem, eu estava lendo e fazendo as contas, sabe, doutora Laís, que, segundo a Organização Mundial de Saúde, cerca de 55 milhões de pessoas têm esses problemas de demência, o maior é a questão do Alzheimer. Eu falei, poxa, mas tem 7 bilhões de pessoas no mundo. Aí fui fazer a pesquisa, doutora Mônica, nós temos cerca de 150 milhões de pessoas com mais de 85 anos. Aí os números bateram. E realmente é bem impactante saber que a partir dos 85, pelo menos esses foram os dados que eu cheguei, uma em cada duas pessoas vão ter o Alzheimer. Dá para dizer que é um problema de saúde pública, né, doutora? Um problema de saúde pública mundial. E eu poderia te apresentar alguns dados que são ainda mais assustadores, assim. Foi feito um levantamento em 2015 e se demonstrou que no mundo é feito um diagnóstico de demência a cada 3 segundos. Se os custos com demência no mundo configurassem uma economia, os custos com demência, mundo afora, essa economia seria a 18ª economia do mundo. Imagina. Outro número impactante, assim, é que a projeção de diagnóstico de demência, ela só aumenta ao longo dos anos. Se hoje a gente tem algo como 50 milhões de pessoas convivendo com demência, a previsão é que em 2050 a gente tenha algo em torno de 130 milhões de pessoas convivendo com demência. E o pior de tudo é que desses 130 milhões de indivíduos, quase 70% devem ser moradores de países em desenvolvimento. São muito mais afetados do que os países desenvolvidos atualmente. Então, os dados são realmente preocupantes. A gente precisa começar a falar mais sobre isso. Interessante, doutora. Agora, quando a gente fala em outras doenças, vamos pegar a AIDS, por exemplo, na década de 80, as pessoas iam para a rua e falavam, a gente quer mais pesquisa, a gente quer tratamento, o câncer se investe muito e as pessoas cobram das autoridades. O Alzheimer, ele é um pouco... falta o quê para a classe médica, classe política, para todos olharem para temas como esse que é muito custoso, afeta muita gente e às vezes as pesquisas não acompanham, como acompanha a pesquisa do câncer e outras áreas. Essa é uma pergunta difícil de responder, né? Se houvesse resposta, provavelmente a gente teria avançado mais nas pesquisas, mas existem algumas hipóteses relacionadas a essa dificuldade de se alcançar um tratamento curativo ou preventivo. A primeira questão é que o diagnóstico ele é clínico, uma vez que fazer um procedimento invasivo, por exemplo, uma biópsia cerebral, não é algo que é viável na população geral como triagem. Então, atualmente, o que se faz é um tratamento clínico. É um diagnóstico clínico. Quando o paciente apresenta os sintomas, é que se dá o diagnóstico de Alzheimer. E o que se sabe é que nesse momento em que os sintomas eles surgem e o paciente busca um médico, o estrago já aconteceu do ponto de vista microscópico. As proteínas anormais já foram depositadas no cérebro de maneira lastrante, e por isso tratar
Isso é muito difícil. Uma outra dificuldade diz respeito ao acesso. É uma doença do sistema nervoso central. É diferente do HIV, por exemplo, que é uma doença que está na circulação periférica, nos linfócitos, isso é mais facilmente acessível. É mais difícil fazer pesquisas envolvendo tecido cerebral, envolvendo pessoas, em que se precisa analisar partes do sistema nervoso central, isso é potencialmente danoso. Então, pesquisas que envolvem o sistema nervoso central de maneira geral, elas são potencialmente complicadas de se executar pelos riscos relacionados ao estudo direto desse órgão muito nobre. Então, essas são algumas barreiras, eu poderia mencionar várias outras, mas essas são algumas barreiras que estão impedindo de chegar num tratamento curativo ou, enfim, numa prevenção mais eficaz. Muito bem, para falar de prevenção, a gente vai falar daqui a pouquinho mais com a doutora, mas eu vou passar aqui para a Mônica Machado, a nossa psicóloga, para entender também essa questão científica, neurologicamente falando, mas principalmente, né, Mônica, desta questão de tratar esse paciente, seja o cuidador e o familiar. A dificuldade nesse aspecto também é grande, né? Sim, a dificuldade é grande por falta de conhecimento, né? Falta de, a gente falando de uma população eu acredito que o Alzheimer, ele atinge uma população, a gente falando de saúde pública, né? Que atinge mais essa população de baixa renda exatamente por ter falta de informação, não ter acesso às informações. Porque o que acontece, que eu percebo na clínica, no consultório, é que as pessoas envelhecem e elas já falam, ela está tá velha, está maluca, está esquecendo. Elas não dão conta que aquilo é uma doença. E se não for tratada, ela vai piorando cada vez mais. É como se a pessoa chegasse no Alzheimer e esperasse a morte, né? Então, só que tem um tratamento, tem um cuidado, tem um paliativo, que a pessoa, ou cuidador, ou familiar, ele precisa também se tratar para poder lidar com um paciente ou um familiar com a doença de Alzheimer, porque ele consome muito a pessoa. Ele esquece, ele quer conversar, ele retrata muitas histórias da vida lá de trás. Então, quando o paciente com Alzheimer, ele estiver conversando, falando da história da vida dele, não levar de forma negativa, né? Se ele começa a falar de forma negativa, trazer para uma realidade diferente, porque eles trazem a realidade deles, muitas vezes com alegria, felicidade, mas o que a gente procura fazer no caso de um tratamento é trazer para o lado positivo a tristeza, porque por se tratar de uma doença psicossomática, né, nós que tratamos na psicologia, na psicanálise como uma doença psicossomática, ela vem de histórias de vida que a pessoa tem tanto sofrimento e tem uma hora que ela não dá conta e apaga da memória a história, né? Então ela fica adoecida e ela começa a lembrar de flashes da vida dela, da história. Por isso que essa política pública, como esse projeto de lei que a gente citou aqui, que é de autoria do ex-deputado Murilo Félix, tem importância porque, dentre outras coisas, ele trata justamente de você estabelecer uma política pública, ou seja, você fazer um diagnóstico precoce o mais rápido que puder, você identificar onde estão essas pessoas, você fazer campanhas educativas, inclusive estabelecer a terceira semana de setembro como uma semana de conscientização sobre doença de Alzheimer. São alguns aspectos deste projeto de lei que tramita aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo. Se você tiver interesse, entre em contato com o seu parlamentar ou outros que trabalham neste tema também. Vou voltar aqui com a doutora Laís. Doutora Laís, em relação a testes diagnósticos eficazes, que eu fiz uma breve pesquisa aqui, e encontrei o seguinte: detecção precoce do Alzheimer inclui avaliação neuropsicológica, exames de imagem cerebral e análise de biomarcadores. Geralmente é o que se faz, do que a gente está falando? A gente está falando do mínimo para se estabelecer o diagnóstico. Necessário fazer uma avaliação neuropsicológica, em que se fazem testes cognitivos para se avaliar os domínios cerebrais que estão alterados naquele paciente. E a partir daí é necessário fazer uma investigação, sobretudo para se afastar causas potencialmente irreversíveis.
É necessário fazer uma imagem de tomografia ou de ressonância daquele cérebro para eu entender se não está acontecendo algum outro motivo para aquela queixa cognitiva, como, por exemplo, um tumor, um AVC, uma hemorragia. Portanto, a imagem é necessária para se estabelecer que, na verdade, é um quadro degenerativo que está acontecendo. E os exames de biomarcadores são feitos no sangue e no líquor. No sangue, com o objetivo de fazer uma triagem para outras doenças que podem influenciar nas funções de memória. E aí se avalia, por exemplo, o funcionamento da tireoide, a dosagem de algumas vitaminas, a pesquisa de alguns vírus, o hemograma. E no líquor também é feita uma pesquisa, pode ser feita uma pesquisa com avaliação de biomarcadores próprios da demência de Alzheimer, com a dosagem de certas proteínas que estão aumentadas ou reduzidas em pessoas que têm a demência por Alzheimer. Então, esses biomarcadores são no sangue e no líquor. Doutora, o familiar percebe, olha, a pessoa está esquecendo. Vou no quarto buscar a chave. Cadê a chave? Não sei, volta. Isso é normal para todo mundo. Mas se ela avançar e a pessoa chegar em algum momento e falar assim, poxa, a pessoa fala alguma coisa mais complexa, ela não entende, ela fica parada, qual é o momento que a gente tem que começar a pensar num diagnóstico? O momento em que qualquer declínio cognitivo for percebido, esse paciente deve ser levado ao neurologista, porque frequentemente, quando os familiares conduzem o paciente até a consulta, o quadro já tem um bom tempo de evolução, porque nós costumamos ser tolerantes a esse tipo de questão de perda de memória, eventualmente desorientação. E uma questão muito sensível é que na demência de Alzheimer, o próprio paciente, ele não tem insight, ele frequentemente não tem percepção do que está ocorrendo. Por isso, dificilmente ele vai buscar ajuda sozinho. Via de regra, o paciente ele vai ser levado por algum familiar que está incomodado com a queixa que ele próprio não percebe, não se percebe esquecido, não se percebe confuso. Então, o quanto antes a intervenção for feita, o quanto antes uma avaliação clínica for feita por um profissional habilitado, melhores resultados vão se obter com o tratamento. Agora, Mônica, é o seguinte, do pouco que eu li, a doutora Laís pode comentar alguma coisa em relação à genética, pode até aumentar, enfim, o risco da pessoa ter, mas não vai modificar a progressão da doença. E também li que as pessoas, se você não pode fazer nada geneticamente, a pessoa fala lê palavra cruzada, não sei o quê. Mas aí eu estava vendo uma psicóloga falando e ela falou assim, olha, não é só palavra cruzada, continuar fazendo coisas significativas na sua vida, aprender a falar italiano, ter vontade de viajar, ou seja, aquela vontade de viver com plenitude, ainda que você tenha tido um diagnóstico, isso ajuda as sinapses a continuarem. Porque às vezes eu posso não lembrar, vamos supor que eu estou com diagnóstico, eu não lembro quem é você, mas eu tenho muita informação sobre você que outras coisas eu vou lembrando e as minhas sinapses vão me ajudando. E assim para tudo na vida. Então eu queria que psicologicamente a senhora explicasse um pouco se uma ajuda psicológica ao longo da vida também pode auxiliar na questão do Alzheimer. Sim, todo estímulo, né? A gente está falando de estímulo ao cérebro, né? Então, todo estímulo, você aprender uma outra língua, você está estimulando, você está ali ampliando o teu conhecimento e o cérebro, obviamente, ele vai funcionar melhor. E no caso de quem já tem o Alzheimer, o tratamento, ele é mais para a pessoa poder viver bem. Ela está organizada e ela conseguir não entristecer de uma vez, né? Muitas vezes o paciente também tem a depressão junto, né? Certo. Então, nesse caso, a gente procura, com a família e os cuidadores, na verdade, o tratamento maior é a ajuda do familiar ou do cuidador, né? Porque a família, ela adoece junto, porque cuidar de uma pessoa que ela não está conseguindo, às vezes não consegue andar, ela não lembra, ela depende de tudo. É uma pessoa dependente, porque ela não sabe o que vai comer, como vai comer, ela não consegue muitas vezes cozinhar, ou não consegue de fato. Então, o cuidador ou a família,
ela precisa de um tratamento até com parentalidade. A gente costuma fazer um grupo de parentalidade para ensinar a família a cuidar do doente. Uhum. Muito interessante. Aí precisa mesmo, porque a família é aquela coisa, né? A família vive em função daquele que está mais debilitado, né? Sim, Então com todos passam certeza. a viver praticamente em função, horário, tudo que começa a acontecer. Doutora Laís, fica à vontade para complementar, mas eu queria saber um pouquinho em relação à genética, a influência, por favor. Esse tema é muito interessante. Existe, sim, um potencial genético. Existe, na verdade, o que se estima hoje é que 60% dos motivos que levam a pessoa a ter uma demência, eles são desconhecidos e genéticos. Nesse grupo de 60% de causas estão as causas que não conhecemos e o componente genético. Mas o que eu queria falar mais são sobre os outros 40% de fatores de risco para a demência, que são fatores de risco modificáveis ao longo de toda a vida. Esses 40% de fatores de risco modificáveis, eles se distribuem desde a infância. Por exemplo, maior nível de escolaridade desde a infância previne demência. Uma baixa escolaridade pode representar 7% do risco da pessoa desenvolver demência no futuro. Na meia-idade, questões que não são abordadas com frequência, eu vou falar aqui. Perda auditiva é um dos principais fatores de risco modificáveis. Alguém que tem uma perda da audição, isso não é corrigido ao longo da vida, isso aumenta em 8% a chance da pessoa desenvolver demência. Isso corresponde a 8% de um fator de risco modificável para a demência. Lesão craniana traumática, bateu com a cabeça por um acidente de carro, ou pratica alguma atividade em que o trauma de crânio é repetitivo, enfim, lesão cerebral traumática. Hipertensão arterial sistêmica. Então, se você tem hipertensão, é necessário tratar. Uma hipertensão arterial sistêmica não tratada corresponde por 2% do risco de ter demência. Estou falando de uma doença dramática, irreversível, inexoravelmente degenerativa, portanto, qualquer porcentagem de prevenção ela deve ser valorizada. Abuso de álcool também corresponde ao aumento do risco e obesidade. Portanto, na infância, melhor educação, maior nível educacional, na meia-idade, correção de baixa acuidade auditiva, não ouvir bem, isso precisa ser corrigido, lesões traumáticas cerebrais, hipertensão, uso de álcool e, finalmente, obesidade também é outro fator. Mais tarde, na vida adulta, são fatores de risco também modificáveis para a demência. Tabagismo, então fumar é uma prática que deve ser desencorajada. A depressão é um fator de risco. Quem tem depressão tem maior chance de desenvolver demência do que quem não é deprimido. A poluição do ar, então se expor a maiores níveis de poluição também, isso é um fator de risco para o desenvolvimento futuro de demência. O diabetes, sobretudo o diabetes não compensado, o isolamento social, isso é uma questão muito sensível, sobretudo na terceira idade. O idoso isolado, o idoso com pouca atividade social, ele está sob risco de declínio cognitivo e desenvolver demência mais do que o idoso que socializa. E, finalmente, a atividade física, mesmo na terceira idade, mesmo para quem foi sedentário toda a vida. Realizar atividade física, mesmo após idoso, isso é algo que reduz a chance da pessoa vir a desenvolver demência quando se compara com idosos sedentários. Então, tem uma série de pontos potencialmente modificáveis. Desses todos que eu mencionei, o que corresponde à maior porcentagem de potencial risco de desenvolvimento de demência é a redução da audição. Olha que interessante, isso é um tema muito pouco mencionado. Portanto, baixa acuidade auditiva é algo que deve ser corrigido com o profissional habilitado, deve ser usado um aparelho auditivo, porque ouvir mal ao longo da vida é algo que aumenta a chance de se desenvolver demência. Que interessante, né, doutora? Mas por quê? Não sei se a senhora chegou a se aprofundar nesse estudo da audição, mas é porque fisicamente mesmo o cérebro começa a ter uma deficiência e as sinapses vão piorando, enfim, ou tem outra explicação? A explicação não é clara, os estudos eles são Uhum. observacionais. Se Certo. percebeu, estudando pacientes ao longo do tempo, que aqueles que ouviam menos consistentemente desenvolviam mais demência do que aqueles que ouviam bem, mas a causa para isso ainda não está perfeitamente esclarecida. Eu também acho curioso.
Muito, muito curioso. E mais curioso ainda, eu acho, doutora, porque o leigo olhando, a impressão que às vezes a pessoa pode ter, fala assim, poxa, a pessoa, será que ela mesma não quer, ela quer esquecer, ela teve muitos traumas, né? A gente fica pensando nisso, né? Porque parece que tem uma conexão. Não sei, até a doutora Laís, a senhora pode falar, né? Mas do que eu consegui ler e absorver, me parece que isso, cuidar muito do corpo, como a doutora mostrou, porque é sempre aquilo, né? O cérebro não está apartado do corpo, né? Sim, E ele é como se, vou cuidar bem do meu estômago, do coração, tem que cuidar do cérebro, inclusive fisicamente, né? exato. Oxigenação e tudo mais, exercício, porque ele é um dos Na órgãos como verdade, é o qualquer cérebro outro, que né? comanda o corpo, né? Exatamente. E aí, essas questões muito interessantes. Mas olha, estão me avisando já que a gente vai para um rápido intervalo e depois a gente vai saber sobre esses cuidados muito interessantes que a doutora Laís chamou a atenção, que são esses 40%. O que você não pode fazer nada, você não pode. Mas o que você pode, para você e para sua família, vamos aprender junto. A gente vai falar depois do intervalo. Estamos de volta no Alesp em Pauta falando sobre Alzheimer, né, que a partir dos 85 anos atinge cerca de 1 em cada 2 pessoas. Todo mundo quer viver mais, mas queremos viver bem. Por isso que a Assembleia Legislativa de São Paulo traz esse tema recorrentemente e nós vamos voltar aqui com os nossos convidados, especialmente aqui agora a doutora Laís novamente, que fala online com a gente, para explicar o seguinte, doutora, o que a gente pode falar de tratamento e de pesquisa em relação ao Alzheimer? A gente sabe que não tem cura, mas a gente abriu o programa falando que existem tantas pesquisas para o câncer e para outras doenças, e o Alzheimer, assim como há 100 anos, o Dr. Alzheimer, verificando o cérebro daquela primeira paciente, pouco pôde fazer, hoje ainda a gente pouco pode fazer, ou estamos avançando em relação à pesquisa? Felizmente, estamos avançando. Atualmente, a disponibilidade de medicações que são considerados os anticolinesterásicos. São remédios que aumentam no corpo a disponibilidade de um neurotransmissor chamado acetilcolina. A acetilcolina é como o combustível para o funcionamento dos neurônios relacionados à memória e algumas outras funções corticais mais complexas. Portanto, esse tipo de remédio que atualmente é correntemente disponível é uma medicação que aumenta o nível, aumenta a quantidade desse neurotransmissor que promove o funcionamento adequado desses neurônios. No entanto, é um tipo de tratamento que, embora melhore o desempenho, suavemente melhore o desempenho cognitivo do paciente que faz esse tipo de terapia, é um tratamento que ainda não modifica a evolução natural da doença, portanto, não interrompe, não barra a evolução que ainda é inexoravelmente degenerativa. Mas os estudos recentes têm trazido esperanças com medicações que são dirigidas contra a proteína beta-amiloide. É essa proteína que, produzida de maneira anormal, se acumula, se deposita no cérebro de pessoas com demência de Alzheimer e vem a provocar as manifestações clínicas decorrentes da doença. Portanto, esses tratamentos emergentes com anticorpos monoclonais anti-beta-amiloide, terapia anti-beta-amiloide, são mais promissores, uma vez que atuam no processo de desenvolvimento na doença, do processo fisiopatológico. Isso não é realidade corriqueira nos consultórios, haja vista que os estudos são recentes, há uma certa dificuldade de seleção dos pacientes com indicação para o uso dessas novas terapias, uma vez que a seleção desses pacientes depende de determinados exames que são muito pouco disponíveis mundo afora, como, por exemplo, o exame do PET cerebral, PET amiloide, não é o PET comum, frequentemente utilizado, por exemplo, na oncologia, é um tipo de PET com um traçador específico, que é o PET amiloide. E, além disso, há uma parcela ainda considerável de pacientes desses estudos clínicos que têm apresentado algumas complicações que
merecem atenção, precisam ser contornadas algumas complicações inflamatórias cerebrais e hemorragias. Portanto, é algo que está ainda sendo aprimorado, porém que trouxe muita esperança para a comunidade científica e que possivelmente venha a ser uma modificação no paradigma do tratamento da doença de Alzheimer nos próximos anos. É o que esperamos. Doutora, tem alguma coisa relacionada ao sono na pesquisa, em relação ao beta-amiloide, enfim, porque me parece que a pessoa que também não dorme bem, parece que essa proteína aumenta, tem alguma coisa nesse sentido? Sim, por exemplo, a apneia obstrutiva do sono é considerado um fator de risco para declínio cognitivo, é algo que precisa ser avaliado, o sono deve ser estudado, a preservação do ciclo sono e vigília é favorável para o desempenho cognitivo de um idoso, então o sono é fundamental, é algo que sempre merece atenção na condução dos pacientes com queixa de demência e declínio cognitivo. Muito bem. Doutora Mônica, quer complementar? Quanto mais a gente fala sobre esse tema, para mim, um pouco do resumo é a importância da gente manter uma saúde global boa, né? Porque são tantos fatores que ela falou no primeiro bloco ali dos 40%, de ter uma boa saúde vascular, o sono, a gente falou agora é importante, né? Tratar da apneia, inclusive questões de exercícios aeróbicos, me parece também que que reduz essa beta-amiloide, enfim. Então, assim, tratar muito do nosso corpo e muito da nossa cabecinha com o psicólogo também, né? Exatamente, da mente, né? O que acontece? Quando a gente previne, né, faz exercícios, faz tudo que exerce o corpo, movimenta, vai fazer bem para o cérebro e para a mente, né? Então, a gente aí está falando de qualquer doença mental ou neurológica. Então, é importante, sim, a gente prevenir, fazendo exercício, não se isolar de uma sociedade de amigos, né? Como ela mesma falou, que o isolamento também, isso que dificulta também o tratamento, né? Então, é importante sim para a pessoa poder continuar, quando ela já tem o Alzheimer, né? Ela continuar exercitando o cérebro. Por exemplo, muitas pessoas falam de ouvir música, né? Que traz as lembranças. E essas lembranças que a pessoa com Alzheimer, ela precisa trazer essas lembranças para poder dar vida a ela. Porque o que ela tem é uma história. Ela não tem mais o presente, né? O presente ela está ali, mas ela só resta para ela a história dela. Então, é importante a pessoa que está cuidando, né, da pessoa com Alzheimer também dê escuta para ela, afirme o que ela está falando, né? Não desacredite nela. Então, tem muitos cuidados a serem feitos para que a pessoa ela consiga levar uma vida, talvez sem aparecer tanto, demonstrar tanto que a pessoa está doente de Alzheimer. Mônica, o psicólogo também precisa de psicólogo, né? Faz, às vezes, muito atendimento, e lógico que ouvindo tantas pessoas também precisa. E quem está numa família que também tem uma pessoa nessa situação, também precisa de um amparo psicológico, assim, porque afeta toda a família, né? Sim, com certeza. Ela precisa até fazer um tratamento para ela, porque é um luto, né? Quem tem um familiar, um parente com Alzheimer, ela também está sofrendo de um luto. Ela perdeu aquela pessoa que só está de corpo ali e tem uma história com ela. Então, ela não está presente ali. Então, obviamente, quem perdeu a pessoa, ela vai passar por sofrimento, ela vai passar por aquelas etapas e aprender a lidar com a nova realidade da pessoa que está doente. Doutora Laís, a gente aqui faz vários programas sobre saúde e tudo, e quando a gente trata de um tema sobre esse, para nós também, jornalistas, para a classe médica e todos, a gente acende uma luzinha e fala, poxa, eu vou envelhecer também, olha quantos cuidados a gente tem que ter, que a senhora trouxe aí, me marcou esses 40% que a gente tem que marcar bem, né? Tratar da saúde vascular, fazer exercício, a alimentação, dizem que a dieta mediterrânea, não sei bem como funciona, mas parece que é boa também, enfim, né? Então,
É importante a gente sempre, por exemplo, essa lei fala de estabelecer campanhas, né? Porque é um tratamento, né, doutora, tanto psicológico quanto do corpo, que deve começar, para não ser redundante, desde o início, porque também se você chegar lá, lá na frente e você começar a correr atrás do prejuízo, né? Interessante é que a gente, desde a infância, a mocidade, vá tratando desse tema, conscientização, campanhas, para que a gente tenha essa vida longeva cada vez melhor. Queria a sua opinião, por favor. Mas é exatamente isso. Pensando nos nossos 40%, 22% deles são providências que devem ser tomadas até a meia-idade. Então, naturalmente que existem providências que devem ser incentivadas na terceira idade, como a prática de atividade física, evitar isolamento social, cessar o tabagismo, cuidar do diabetes, etc. Mas é um cuidado que se faz desde a infância, desde a infância. A gente está falando sobre demência e eu mencionei que o melhor nível educacional desde a infância é preventivo. Então, são cuidados globais que não podem ser negligenciados, uma vez que ainda não há possibilidade de lutar contra fatores genéticos e uma parcela dos fatores desconhecidos. Doutora, o que eu mencionei anteriormente sobre as sinapses e de a pessoa vai se esquecendo no Alzheimer, né? Provavelmente começa com um nível menor, esquece uma coisa ali, depois ela não consegue mais conversar sobre um tema e vai se esquecendo, principalmente da memória mais próxima, né? Lembrando às vezes de coisas mais antigas. Mas essa abordagem da pessoa procurar, como a gente disse, não só palavrinha cruzada, mas aprender um novo idioma durante a vida, né? Ter esse entusiasmo por coisas novas, porque, pelo que eu li, assim, você pode não lembrar, eu posso não lembrar o nome da doutora Laís, mas eu conversei tantas coisas com a doutora Laís e tantos aspectos dessa entrevista que o meu cérebro vai pegando uma coisa aqui, uma coisa ali, e eu vou, às vezes, consigo manter uma certa comunicação, né? Eu queria que a senhora comentasse. Sem dúvida nenhuma, todo estímulo cerebral ele é bem-vindo, porque existe a plasticidade neuronal, é um mecanismo que nos acompanha mais de maneira mais conspícua ali na juventude, na infância e menos presente na terceira idade, mas ainda presente. O que ocorre é que o arquivamento de informações e de memórias, ele se dá em todo o cérebro relacionado a quantas vezes a gente acessa aquela informação e várias conexões que aquela informação tem conosco ao longo da vida, conexões afetivas, visuais, olfativas, gustativas, experiências táteis. Portanto, por isso mesmo que os dados autobiográficos, questões referentes à identificação do eu do paciente não são perdidos. Mesmo no Alzheimer muito avançado, se você se aproxima do paciente e pergunta qual o nome dele, ele vai se lembrar qual o nome da sua mãe. Ele certamente vai se lembrar até fases muito avançadas, é, dados da sua infância, porque são coisas que foram consolidadas com memórias e exposições de variadas qualidades ao longo de toda a vida, e isso promove uma sedimentação daquelas informações de maneira muito consistente, difusa no cérebro, enquanto que informações novas, elas ainda estão sendo organizadas para um arquivamento posterior. E por isso essas informações mais recentes são mais difíceis de serem acessadas, porque elas não estão tão solidificadas ainda no nosso cérebro. E por isso o paciente tende a ter uma dificuldade com memórias mais recentes. Dito isso, o estímulo cognitivo, ele é sempre benéfico, com atividades lúdicas, atividades que o paciente tem afinidade, como costura, pintura, artesanato. O hábito da leitura, ele é bastante estudado, já é sabidamente benéfico. No entanto, na prática clínica, se observa que é um hábito difícil de se adquirir na terceira idade, se não for um hábito construído ao longo da vida. Mas o estímulo à leitura é, sem dúvida, extremamente benéfico ao cérebro. O que eu não insisto muito é com a aquisição desse hábito na terceira idade. Isso é possível, mas é um pouco mais difícil. Por outro lado, os pacientes podem aderir mais a costurar, a pintar, questões que eventualmente eles fizeram ao longo da vida e abandonaram na terceira idade, que, se retomadas, podem promover aquele momento diário de estímulo cerebral, de desenvolvimento motor, de coordenação, desenvolvimento de afetos, de criatividade, e daí o planejamento da execução dessa tarefa, a, a questão visoconstrutiva de se
costurar uma peça de roupa ou uma coxa, o tamanho que isso vai ficar, a proporção, sem dúvida são estímulos extremamente favoráveis para que se mantenha a funcionalidade por mais tempo em sociedade. Muito bom. A doutora falando aqui sobre leitura, né? Eu sempre falo aqui nos programas, gente, vamos ler, porque assim, às vezes passa 20 anos, né? Para quem tem mais idade, né? E fala, puxa, aquele livro que eu li há 20 anos, você vai lá na prateleira. Eu gosto, inclusive, de guardar, quando tem espaço físico. E aí tudo aquilo volta à sua memória, é tão bom, né? Imagina, se você não leu, você não tem essa memória, você vai ter outras, talvez de uma música, até de alguma coisa. Mas como é Sim, bom a gente pegar aquele livrinho antigo, né? Que a gente leu na adolescência lá, é verdade. e poder rememorar aquelas coisas. Faz bem para a cabeça, né? Sim, e a questão também atual é que as pessoas não estão tendo o hábito de ler, né? Uhum. Com a tecnologia, cada vez mais a gente está lendo menos, Sendo né? passivo, né? É, Vendo a TV, gente vai tela. direto no que a gente quer saber, Uhum. o que acontece, está Apesar que tem acontecendo. pesquisa que dizem que os adolescentes, até alguns passaram a ler mais, mas é tudo aquela leiturinha do TikTok, aquela coisa muito Sim, muito rápida, né? rápida, muito Nada curta. muito É, aprofundado, né? Aí também exato. não vale, né, gente? Tem que ter aquela coisa de a gente poder É. imaginar, pôr o cérebro para funcionar e as sinapses para ficar bem saudáveis. Bom, a gente está caminhando para o final, mas eu queria passar aqui para a Mônica. Ô, Mônica, alguma coisa interessante que eu também acho que de falar é dos cuidadores e das pessoas em relação à segurança, né? Porque a pessoa que está, de repente, alguma coisa esquecida, na mobilidade dela, até a doutora pode falar alguma coisa, né? Mas é bom ter um ambiente seguro para essa, porque ela também esquece as coisas, né? Enfim, Sim, né? isso sim. Eu tenho casos que a pessoa ela perde um pouco da mobilidade, né? Hum. Então ela cai muito, e isso é perigoso. Por isso que Uhum. tem que ter uma pessoa sempre acompanhante. Tem que ter um acompanhante com a pessoa, porque é perigoso até para a vida dela. Ela Mas também se pode não ela, se morrer, ela sair de casa não lembrar onde foi e tal, né? ela Até pode eu se falo para os perder. idosos, gente, uma coisa de utilidade pública, né? Não sei, quem cuida, os familiares, né? Tem que dar um jeitinho. Eu falo, Sim, usa uma pulseirinha, alguma coisa com o nome do filho, tudo. Isso é para todos, né? para Porque sai, a todos, gente pode acontecer aquele momento de estou meio perdido onde eu estou, ainda mais numa cidade como Capital Paulista, né? é. Alguma identificação sempre importante. Mas no caso de um idoso, dificilmente ele sai sozinho, né? Então, ele pode sair num momento de descuido de quem está cuidando. Mas tem uns aí que a gente sabe que, por mais que a gente fala não sai, eles gostam de sair. Eles são teimosos, isso é. E Por precisa isso que é ter esse importante cuidado. trabalhar a família também, Aham. e não só o doente. Muito bem. Doutora, eu queria que a senhora fechasse, então, só para resumir para o nosso telespectador, alguns pontos importantes. O diagnóstico precoce, que a senhora falou no primeiro bloco, se é importante, se ele consegue reverter, a gente sabe que não tem cura, mas se é bom eu já procurar o médico, começou o familiar a esquecer demais essas coisas. E outros aspectos que a senhora acha relevante, a questão do tratamento, a gente falou rapidamente sobre o remédio, porque às vezes quem nos acompanha, tem remédio, não tem, é caro, não é? Só para a gente fechar então, por favor. O diagnóstico clínico precoce, ele é muito favorável, deve ser incentivado, portanto, qualquer percepção de declínio da função cognitiva por perda da memória, por dificuldade de executar tarefas que eram habituais, por dificuldade em se orientar em trajetos que são conhecidos, por se perder em caminhos que são habituais, dificuldade muito recorrente de encontrar palavras, redução notada no vocabulário, tudo isso são itens sensíveis que devem motivar busca por um médico, por uma série de motivos. Primeiro, porque podemos estar diante de um declínio cognitivo que não seja degenerativo, mas que seja fruto de algo potencialmente reversível, como uma deficiência de uma vitamina, uma infecção por vírus, como alguns vírus ou espiroqueta, sífilis, enfim, doenças infecciosas. Além disso, os tratamentos hoje visam uma melhora da qualidade de vida, uma melhora do funcionamento cognitivo desse paciente, mas estudos recentes têm demonstrado que, em breve, tudo indica que seremos capazes de modificar a evolução natural da doença. Portanto, quanto antes os pacientes forem identificados, e eu não mencionei algo importante, esses estudos foram desenvolvidos para o Alzheimer em forma precoce. Portanto, existem medicamentos que vão estar disponíveis correntemente no Brasil em breve, que só terão
só colherão benefícios aqueles pacientes que estão nas fases mais iniciais da doença. Portanto, a identificação precoce é importante para o benefício das futuras terapias, que visam justamente essa população que tem fases incipientes de doença. Outro ponto muito importante que eu queria deixar como mensagem são aqueles 40% de causas reversíveis em que podemos atuar no nosso dia a dia. Melhora dos níveis educacionais, evitar perda auditiva, cuidar da hipertensão, cuidar do diabetes, evitar a ingestão excessiva de álcool, praticar atividade física, controlar a obesidade, evitar trauma craniano, diminuir a exposição à poluição atmosférica, diminuir o isolamento social, fazer atividade física, enfim. Essa é uma mensagem importante de se ficar. Cuide do seu corpo, cuidando do seu corpo naturalmente, você está cuidando do seu cérebro, cuidando da sua memória. E preste atenção nos seus, tá? Jovens que estão ouvindo, que não são população de risco, lembrem-se do que eu mencionei. O próprio paciente não tem insight sobre o que está acontecendo, ele não vai buscar ajuda sozinho. Portanto, cuide dos seus, pense nos seus familiares mais velhos, pense nas pessoas que estão ao seu entorno, fique atento. Nós vivemos em comunidade, temos um papel social de prestar atenção no nosso entorno e oferecer ajuda e alertar pessoas próximas que podem estar necessitando de uma avaliação especializada e de um auxílio em relação a isso. Muito bom. Obrigado, doutora Laís Maria Gomes de Brito Ventura, neurologista, esteve aqui com a gente. Ela é especialista em neuroimunologia. Quem quer encontrar a senhora, tem algum arroba, alguma coisa na rede social? Sim, @LaísMaria_neurologia. Laís Maria _neurologia, dá serviço lá para ela, que é uma estudiosa, pesquisadora, e a qual a gente agradece muito por participar aqui com a gente. Obrigado mesmo, viu, doutora? E aqui a Mônica Machado, que já esteve outras vezes, obrigado pela sua participação. Um psicólogo, acho que todos nós precisamos sempre, e acho que o recado do programa é esse, né? Um acompanhamento físico e mental a vida toda, desde o começo, né? Para envelhecer bem, né? Principalmente o mental, porque o resto vai. Exatamente, cuidar tudo junto. Gente, obrigado pela sua companhia, mande suas sugestões, reveja esse programa lá no YouTube. Muito obrigado, até a próxima edição.